Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Nelson Gonfinetti. Eu tenho o prazer de apresentar a vocês algumas questões, vamos discutir alguns temas. Em especial, hoje a gente vai falar sobre diabetes e doenças relacionadas, mas há aquele que a gente tem eh, especial carinho, que é a regulação glicêmica. Se nós formos considerar essa questão, diabetes é uma doença extremamente conhecida há muito tempo, né? Ela tem as primeiras descrições são de 1500 anos antes de Cristo, mas olha só como a situação é interessante. Ela passou a receber o nome, a primeira descrição são papiros egípcios descobertos em 1800, mas datando de 1500 anos antes de Cristo. A gente não tem muita ideia de como é que era a medicina oriental, então a gente se baseia na nossa medicina ocidental, e ela foi indo para ser discutida como uma síndrome, né. Isso que é curioso, ela era conhecida como uma doença, aonde você tem um conjunto de sinais e sintomas que determinava uma doença que tinha tais características, todas as pessoas tinham a mesma característica clínica. O nome foi caracterizado corretamente por Arateus, na Capadócia, um dos médicos, mais importantes da história da medicina, mas o diabetes, que se caracteriza por hiperglicemia e as suas complicações, não é uma doença, são várias doenças agrupadas, num denominador comum, que é a hiperglicemia, mas são doenças completamente diferentes. Hoje a gente sabe, teve vários caminhos para chegar até lá. O que a gente hoje sabe muito bem, teve a primeira determinação bioquímica no final do século XIX, quando se determinou pela primeira vez a glicosúria, em torno de 1870. Até lá, era tudo empírico, era tudo baseado só em descrições clínicas, em fenótipo. A primeira glicemia começou a ser desenvolvida bioquimicamente em 1910. Quer dizer, eu tenho uma doença de 3.000 anos de história, em que só se descobriu o que que acontecia bioquimicamente, laboratorialmente, em 1910. E isso é uma coisa inacreditável. Por outro lado, 2 medicações mudaram o curso da medicina. A primeira, foi a penicilina. A segunda foi a descoberta da insulina como medicação, e ela mudou o curso da história completamente do diabetes. Isso aconteceu em 1921, com o estudo de alguns pesquisadores na Universidade de McGill, no Canadá. Depois ganharam o Prêmio Nobel da Medicina, e é só a partir daí que se, eh, anexou a nossa terapêutica, que antes era só dieta, uma medicação que transformava a vida das pessoas. Isso foi evoluindo. Alguém, um pesquisador em 1957, eh, teve a ideia de incorporar protamina àquela insulina, que teve vários caminhos até chegar a que nós temos atualmente, e aí deu o nome dele a essa insulina, todo mundo conhece como NPH. Ele deixou ela com pH neutro, então ela recebeu o nome de Neutral Protamine Hagedorn. Hagedorn é um pesquisador dinamarquês, que também é muito importante na história do diabetes e da endocrinologia. A partir daí ela foi evoluindo e se descobriram vários tipos de diabetes, e por isso se incorporou a um grande grupo bem heterogêneo. A gente fala que, na verdade, as doenças, elas são agrupadas pelo nome, porque elas são completamente diferentes na fisiopatologia, no desenvolvimento, eh,
do curso da doença. E com isso, faz toda a diferença. Quando você faz um diagnóstico correto, você tira aquela alcunha do diabetes e passa a ser o diabetes com o seu nome e, portanto, tratamento específico. Hoje em dia, a gente anda mais sofisticado ainda no diagnóstico do diabetes e, portanto, no tratamento, quando a gente consegue fazer estudo, eh o estudo genético do diabetes, né, então com isso a gente consegue determinar qual é o tipo. A gente tem vários tipos que a gente pensava que eram raros e hoje em dia não são tão raros quanto a gente imaginava. É uma sofisticação diagnóstica muito importante. Por outro lado, o tratamento também mudou. Até 1990, na década de 1990, nós tínhamos 2 ou 3 medicações para tratar o diabetes. Hoje em dia, tanto as insulinas estão com um grau de purificação e de de farmacodinâmica completamente diferente, melhores. Nós estamos ao ponto de, já num breve espaço de tempo, ter insulinas de ação semanal como medicamentos com vários, eh, mecanismos de ação, fazendo com que a gente tenha um amplo arsenal terapêutico, consegue tratar os nossos doentes com o diagnóstico certo e o tratamento adequado. Bom, essa breve introdução foi para que a gente pudesse começar as nossas questões. Eu vou iniciar na primeira questão, em que o enunciado é o seguinte: quais as doenças autoimunes mais comumente associadas ao diabetes tipo 1? Eu vou só abrir o parênteses para comentar que o diabetes tipo 1 é uma doença que corresponde mais ou menos uns 10% dos diabéticos, talvez 15, depende um pouco, da geolocalização do país, mas se caracteriza por uma doença realmente autoimune, onde você, por uma determinação não muito bem ainda estabelecida, desenvolve anticorpos que destroem célula beta. Nós temos no nosso corpo quase 1 milhão de células beta, distribuídas no pâncreas, e você precisa de 80 a 90% delas destruídas por esses autoanticorpos para que a gente desenvolva a doença. E o enunciado diz o seguinte: entre as doenças mais comumente associadas, nós temos a vitiligo ou forite e doença de Graves; B, miastenia graves, doença celíaca, alopécia; C, tiroidite de Hashimoto, artrite reumatoide e adrenalite; questão D, tiroidite de Hashimoto, doença celíaca, adrenalite; questão E, adrenalite, miastenia graves e doença de Graves. Presta atenção que no item está mais comumente associadas ao diabetes tipo 1. Então a resposta nesse caso é a questão D. Então, a gente já comentou o que que é o diabetes e ela pode estar associada de uma maneira independente. Essas são doenças associadas que acontecem na mesma pessoa, mas não são relacionadas entre si, né. Então a questão tiroidite de Hashimoto, doença celíaca e adrenalite é a alternativa correta, porque são poliendocrinopatias associadas todas à destruição de 2 ou mais desordens autoimunes. Então você tem vários anticorpos que se desenvolvem contra algumas células, que são importantes no nosso corpo. A tiroidite de Hashimoto, por exemplo, é uma das doenças mais associadas ao DNI1. O corpo desenvolve anticorpo que destrói o folículo tiroidiano e com isso você provoca hipotireoidismo. Também pode ser chamado, se você não identificar esses anticorpos, como mixedema primário ou tiroidite de Hashimoto, ou hipotireoidismo, idiopático. Acaba sendo, no fundo, a mesma coisa, porque o tratamento é o mesmo.
nestas poliendocrinopatias, elas podem se desenvolver em tempos diferentes, não há como a gente saber. Então, de uma maneira geral, algumas você consegue determinar, por exemplo, quando você faz a dosagem desses autoanticorpos, então você infere que há mais chance do meu paciente que é diabético desenvolver doença celíaca e desenvolver, tiroidite de Hashimoto. Essa associação, ela é frequente, a gente tem que estar de olho e a gente tem que estar muito bem conectado a esta possibilidade. Então, a investigação para doença celíaca no diagnóstico, do DM1 ou pela presença de sinais e sintomas, mas para chegar até lá a gente pode dosar os anticorpos antibiadina ou o TSH. O TSH é obrigatório normalmente, mas os anticorpos contra as células produtoras de TSH são muito importantes no desenvolvimento. A questão, número 2, a partir de agora nós vamos ter uma série de questões discutindo casos clínicos, isso é uma forma da gente manter a o nosso exercício, eh, diagnóstico e terapêutico, diz o seguinte: um paciente de 48 anos, portador de diabetes tipo 2 há 10 anos, tomando metformina e hidroclorotiazida, portanto o paciente também é hipertenso, e no exame geral ele foi constatado com uma PA de 17/10, e no exame físico ele tinha peso de 111 e altura de 1,70 m, portanto é um paciente obeso. E nos exames gerais, a glicemia de jejum 178, lembrar que o normal é até 99, o colesterol de 290, extremamente fora da meta para um paciente diabético, que tem que ser no máximo 200, o HDL 33 é o nosso colesterol protetor, ele também está baixo, o LDL de 180, extremamente fora da meta. Vamos lembrar que o LDL dos pacientes diabéticos, ele é menor e mais oxidado pela hiperglicemia, portanto ele é mais aterogênico. Então, os pacientes diabéticos têm que ter como meta LDLs mais abaixo do que se preconiza para a população não diabética, né. Então, no máximo 100, dependendo se ele tem ou não doença cardíaca associada. Creatina de 0,8 e uma microalbuminúria já presente, quer dizer, 10 anos de diabetes, desenvolvendo aí alguma perda renal de proteína. Então, a relação microalbuminúria que o paciente apresenta com relação a essa microalbuminúria, né, dano renal, e se tem no rim, obviamente vai ter em toda a microvasculatura. Assinale a alternativa à resposta correta. Aí, o item A: o aumento da excreção urinária de albumina é um reflexo da hipertensão intraglomerular decorrente de ação vasoconstrictora direta da hiperglicemia. Eu já vou responder. A hiperglicemia não faz essa hipertensão intraglomerular, ela lesa o mesângio, então ela não tem essa relação. B: a redução da PA é suficiente para deter a evolução renal? Indiscutivelmente não. O diabetes, ele é importantíssimo, ele tem que ser controlado imperiosamente, e aí a gente tem que pensar que o diabetes tipo 2 é uma doença progressiva, então além de melhorar o diabetes, você tem que impedir que ele piore. A história é natural. C: a redução da albuminúria e o controle da PA são importantes para a proteção renal. Esta é a resposta correta por uma questão muito óbvia, né? Essa questão é simples, é fácil da gente entender. Se você não controlar a PA e ao mesmo tempo não proteger o diabetes com controle não proteger o rim com controle de diabetes, você não tem sucesso, pelo menos em impedir que essa albuminúria piore. E o D: duplo bloqueio do sistema renina-angiotensina é superior ao bloqueio único para retardar a evolução da insuficiência renal. A resposta está errada. A microalbuminúria
é um indicador precoce de dano renal. Então a gente não vai esperar que ela se torne proteinúria franca. A gente pode determinar a microalbuminúria com muita antecedência e agir impedindo que esse dano seja progressivamente pior. Então uma das estratégias, sem dúvida nenhuma, é retardar o avanço tanto do diabetes, impedindo, né, essa instalação de uma nefropatia diabética franca, e aí o tratamento tem que ser nos 2 itens, né. O diagnóstico precoce apresenta especial importância, uma amostra isolada da microalbuminúria, não precisa ser de urina de 24 horas, nos permite implementar intervenções que acabam atrasando a progressão da doença. A questão número 3 é outro caso clínico até um pouco parecido. Um paciente de 56 anos, portador de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. Nós vamos lembrar que essa é uma tríade extremamente frequente nos nossos pacientes que são diabéticos tipo 2, ou procura assistência médica para acompanhamento clínico ambulatorial. Então ele tem 1,79 m e 108 quilos, o índice de massa corpórea calculado é de 33 quilos por metro quadrado, portanto ele se enquadra como obeso tipo grau 1, né, até 25 é normal, no intervalo de 25 a 29,9 é um sobrepeso, de 30 a 34,9 obesidade grau 1, entre 35 e 39,9 grau 2, acima de 40, obesidade grau 3, que a gente também conhece como mórbida. Ele tem circunferência abdominal de 106, quer dizer, uma obesidade, além de tudo, abdominal também, o normal é até 98 centímetros, pressão arterial fora da meta, 15/10, colesterol total alto, 269, o colesterol de proteção, o HDL baixo, novamente, 32, um triglicérides de 260, quer dizer, uma dislipidemia importante, grave, ácido úrico alto. Isso tudo junta para a gente numa síndrome que também vocês já devem ter ouvido falar, que é a nossa síndrome metabólica. Há um overlap entre diabetes tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia e síndrome metabólica. E nos exames, a gente ainda tem uma glicemia de 147, hemoglobina glicada de 7,8, relação albumina-creatinina de 65 miligramas por grama, novamente indicando lesão renal. Qual das combinações dos medicamentos abaixo é a mais apropriada para o tratamento inicial? Olha, difícil de escolher, até do ponto de vista prático, de tão grave que é esse quadro metabólico. A maioria das vezes assintomático, porque o paciente se acostuma organicamente àqueles dados, né? Dislipidemia não dá sintoma algum, hipertensão depois de um tempo também, e o diabetes 147, ele com certeza não está sentindo nada. Então a questão A é a metformina, um inibidor do SGLT2, o ramipril e rosuvastatina. Eu já listei todos os itens importantes de uma síndrome metabólica. A gente tem que agir item por item. B, sitagliptina, que é um inibidor, é um antidiabético oral, inibidor do SGLT2, inibidor da enzima DPP4, que faz com que prolongue o nosso GLP-1 endógeno. A hidroclorotiazida, para esse nível de hipertensão arterial, já vou adiantar, dificilmente controla. Simvastatina é uma estatina antiga, né, já um pouquinho ultrapassada. A questão C é a glimepirida, a valsartana e o fenofibrato. Glimepirida é uma sulfonilureia que a gente não usa há muito tempo, usa muito pouco, está no mercado, mas ela é de qualidade metabólica, de qualidade farmacológica muito ruim. Natelinida, teomisartano e atorvastatina, de novo, não compreende um tratamento
Adequado, então a resposta certa é metformina, o inibidor do SGLT2, o ramipril e a rosuvastatina. Diabetes tipo 2 é uma doença multifatorial associada à obesidade, à resistência insulínica e tem relação com patologias como hipertensão arterial e a dislipidemia. Lembrar que o que, né, provoca mortalidade no paciente diabético é exatamente a doença cardiovascular. Então, os maiores índices de mortalidade são infarto agudo miocárdico e acidente vascular encefálico, todos relacionados a essas questões fisiológicas que nós estamos colocando. Tem instalação lenta e progressiva, são décadas, e tudo isso leva ao aumento da morbimortalidade. A gente prefere medicamentos com várias ações. Então, o controle glicêmico e o indivíduo obeso, perda de peso. Isso vai ajudar na dislipidemia, vai ajudar na hipertensão também. Então, as melhores medicações que a gente tem, e também com uma certa proteção cardiovascular, né, é a metformina, ela tem mais de 60 anos de uso na endocrinologia, ainda ela é campeã. Qualquer tratamento para diabetes tipo 2 é metformina e mais alguma coisa. Então, o metformina faz parte, do arsenal terapêutico em qualquer diretriz, como primeira escolha, mais alguma coisa. O inibidor do SGLT2 é um receptor, que você tem a nível de glomérulo, perdão, de túbulo contornado proximal e que faz a troca sódio, glicose. Ele, eh, ocupa receptor e impede essa troca, portanto, ele faz a eliminação renal de glicose mais, habitualmente do que deveria, aumenta o TM e com isso você perde peso. Ele também tem uma, ação extra que é proteção renal e cardiovascular. O ramipril tem uma proteção renal comprovada e controla a hipertensão, e a rosuvastatina é a nossa melhor estatina, no nível, eh, de ação dislipidêmica. Então, a resposta certa é a questão A. A questão número 4 diz o seguinte: assinale a alternativa correta que relaciona o caso clínico de pacientes portadores de diabetes e o diagnóstico da sua complicação. Presta atenção, aguda. Então, nós estamos falando de complicações que se instalam imediatamente. Quando nós tratamos o diabetes, a gente tem que impedir complicações agudas, e isso não é muito difícil, mas também impedir complicações crônicas. Então, hoje em dia, cada vez menos se encontram complicações agudas. Então, a questão A: uma mulher de 75 anos, já com uma complicação vascular que a hemiparesia direita, e uma glicemia de 980, um pH normal, 7,45, cetonúria pouco positiva, e a alternativa é diagnóstico cetoacidose diabética. Bom, isso é muito fácil, já vou começar a responder. Se ele tem um pH normal, ele não tem cetose. Então, é uma questão que está errada. A questão B: um homem de 29 anos, com dor abdominal e vômitos, é um jovem, com glicemia de 350, um pH já abaixo da normalidade, 7,25, e bicarbonato de 15, e o diagnóstico proposto é estado hiperosmolar hiperglicêmico. Bom, ele está hiperglicêmico, mas ele não está hiperosmolar, ele está cetótico. Então a questão está errada. A questão C: uma mulher de 15 anos, quer dizer, uma adolescente, torporosa, com glicemia de 520, com um pH bem baixo, com bicarbonato também bem baixo, né, 7,09 e 8, respectivamente, e o diagnóstico proposto é estado hiperosmolar hiperglicêmico. Essas duas alternativas têm erros crassos e são fáceis da gente adivinhar, da gente
é direcionar. Então, se tem pH baixo, não é hiperosmolar, é cetogênico. E a questão correta é D. Um homem de 20 anos com hálito cetônico, quer dizer, um jovem, provavelmente um tipo 1, diabético tipo 1, com hálito cetogênico, com glicemia de 410, com pH de 7,3, com cetonúria muito positiva, e o diagnóstico é de cetoacidose diabética, e a resposta está correta. A gente tem encontrado no curso do tratamento do diabetes cada vez menos cetoacidose diabética. Muitas vezes você o encontra no diagnóstico. Mesmo assim, a gente tem conseguido descobrir antes o diabetes tipo 1 e evitar esse dano tão ruim para o paciente, né. Essa é a pior complicação inicial do diabético tipo 1. Ela ocorre principalmente em pessoas que aonde o organismo produz pouca ou nenhuma insulina, é aquela destruição progressiva da célula beta, como eu comentei com vocês. E como o organismo não tem quem coloque a glicose como fonte energética para a nossa célula, o corpo começa a utilizar outras fontes de energia, e essa fonte de energia vem da quebra de ácido graxo, que é, a formação de corpos cetônicos para produção de energia celular. Então, é bom para energia celular, mas causa cetoacidose, e nessa situação é diabética. E finalmente a última questão, é uma questão conceitual, não muito difícil da gente conduzir, que diz respeito ao seguinte: 5. Em relação ao glucagon, nós podemos afirmar, exceto, e vamos prestar sempre atenção no enunciado, qual é a errada. Então, o glucagon deriva do pró-glucagon, que também origina o GLP-1. B. É responsável pelo fornecimento tissular de energia no período pós-absortivo. C. Seus níveis portais estão reduzidos na cetoacidose diabética. D. Seus níveis sistêmicos diminuem após as refeições. E E. Seus níveis portais diminuem com o uso de saxagliptina. Então, a questão incorreta está na gênese do que eu já expliquei em outras questões. Quando você tem pouca fonte de energia, você tem que ter um hormônio que puxe energia de algum lugar. E esse daí, um deles, né, um dos importantes é o glucagon. Então, os níveis portais não estão reduzidos na cetoacidose, eles estão aumentados, porque o corpo está procurando energia de algum lugar, e ele procura da onde que eu tenho do glicogênio armazenado, ou do glicogênio que você tem no fígado, no músculo, e dos ácidos graxos que eu tenho na gordura. Então ela tem uma deficiência profunda de insulina nessas situações, e o corpo procura energia de algum outro lugar, né. A gente tem grandes contrarreguladores, né, um deles é o glucagon, e os outros também aumentam, como o cortisol, as catecolaminas e o GH, um pouquinho menos de grau importante. Então eh, esse recrutamento de ácido graxo tem como dano pior, eh, a produção de ácidos cetônicos em excesso, e esse quadro é chamado de cetoacidose diabética. A resposta é essa. Eu agradeço, eh, a presença de vocês, espero que tenham aproveitado bastante essa aula, e nós vamos estar mais à frente com mais assuntos, que a endocrinologia é uma especialidade extremamente importante e extremamente atual no nosso modo contemporâneo de viver. Muito obrigado e até a próxima aula.